Gente, boa noite a todos. É uma alegria imensa estar aqui. A gente que viaja tanto, o Brasil todo, Maria é uma companheira de muitas dessas viagens. A gente falar na casa da gente é tão bom, então é tão bom. Eu te agradeço tanto, meu querido mestre Adriano, por essa oportunidade. Assim, eu me sinto absolutamente à vontade. Eu estou em casa, estou aqui na minha casa. Isso é muito gostoso. Então, isso para mim é uma imensa alegria. Eu queria, então, primeiro de tudo, agradecer o convite que me foi formulado. Antes de nós virmos para cá, a gente estava lá na sala da presidência e eu estava comentando com o pessoal, com o presidente Fabrício, com o secretário Gustavo, com o nosso presidente aqui, Adriano Perácio, que eu estava revirando as minhas coisas lá em casa para organizar documentos antigos. Eu encontrei uma foto de uma palestra que eu dei pela Escola Superior de Advocacia no ano de 2000 em Direito do Consumidor, e havia sido uma indicação tanto do Adriano quanto do Fabrício, porque na época era Adriano e Fabrício, agora é tudo presidente. E isso foi bom de se ver, assim, foi bom de eu ter encontrado. A foto foi o Fabrício me encaminhando assim: Amanda, muito obrigada pela sua participação e tal, segue uma foto para guardar de lembrança. Porque eu me deparei com aquilo que a gente precisa de vez em quando se deparar, que é com o fato de que, na verdade, a gente está aqui hoje falando nos 27 anos de defesa do consumidor, mas a gente tem uma história longa nisso, né? E aí eu vejo aqui na minha frente o Marlos, a Luciana, o Marcelo, são pessoas que a gente está nessa há quanto tempo, né? São quase 20 anos. Então, quer dizer, nós não caímos de paraquedas aqui um dia desses, assim, nós temos uma história construída, quer dizer, e é sólida, e que se transformou em amizades sólidas, e isso é muito bom, sabe, de você ver que tem uma trajetória e tudo mais. Então, muitíssimo feliz para mim esse momento de encontrá-los todos. Queria cumprimentar em especial minha amiga Marié. Marié eu conheci recentemente, embora ela tenha outros tantos 20 anos também na matéria, mas ela lá em Alagoas, eu aqui em Minas, e eu conheci recentemente, mas virou uma amiga para mim, Marié. A Marié já é daquele tipo que, se ela me manda mensagem eu não respondo, ela sabe se a Amanda está com algum problema, porque ela nunca deixaria de me responder, e quando posso, retorno. Então, a gente já tem esse nível de confiança, de cumplicidade, muito bom. E a Érica também, que ela tem essa carinha de nova, mas ela também tem lá os seus 20 anos também que está conosco. Então, também é gente de muito tempo. Então, por isso, eu estou em casa, estou feliz da vida e vou falar pouco porque já está tarde. Tá? O que nos traz aqui hoje, o que me traz aqui hoje para falar com vocês, é sobre o que virá. A gente está completando 27 anos de Código de Defesa do Consumidor no mercado tradicional, né, que é aquele mercado que nós já conhecíamos antes. Então, com seus problemas todos e com problemas novos todos os dias, mas é um mercado tradicional. E a gente está agora diante de uma realidade que está só aparecendo o comecinho dela, que vem fortemente pela frente, que é essa tal de economia de plataforma, que é essa nova forma de apresentação dos produtos e dos serviços no mercado, que se dá por meio da tecnologia. É uma realidade que não tem como a gente fechar os olhos para ela, e eu confesso para vocês que venho estudando essa temática já há algum bom tempo, mas eu tenho ainda muito mais perguntas, dúvidas, do que soluções. Então, muito do que trarei para vocês aqui hoje é resultado de reflexões que eu venho fazendo, mas para os quais eu não encontrei ainda soluções que me deixem satisfeita, falando, bom, sabemos como lidar com isso. Eu não sei como lidar com isso ainda, mas eu queria provocá-los, porque isso é o futuro da defesa do consumidor. E aí eu desliguei. Onde que passa aqui, gente? Aqui? Aí. Bom, então, eu estou dizendo para vocês que essa realidade é implacável, e é mesmo, porque a gente aqui, nós aqui... Gente, quem aqui já fez compra pela internet? Quem aqui usa Uber? Cabify? Quem já fez reserva no Airbnb? Booking.com? Então, vejam. Gente, em 1995, havia 1% só de pessoas no mundo com acesso à internet, porque a internet é imprescindível para isso. Em 2015, 40%. E o potencial disso é enorme, porque a gente tem ainda 4 bilhões de pessoas offline. E a tendência é que isso
vá crescendo e com acesso à internet crescendo também o comércio eletrônico. Entre os usuários da internet em todo o mundo, só 40% já adquiriu o produto ou serviço pela internet. Você ainda tem 60% ainda para conquistar. E uma estimativa de crescimento absurda, vocês vejam, de dobrar em um cenário de um curtíssimo prazo, né? Por outro lado, vejam também a potencialidade disso. Apenas 32% de consumidores adquirem um segundo produto ou serviço via web em seu primeiro ano como consumidor virtual. Então, as pessoas chegam devagarzinho. Se você tem aí um percentual pequeno de pessoas adquirindo pela internet, pensem que mesmo essas pessoas que adquirem pela internet, num ano ela compra uma coisa só. Aí ela vai ganhando confiança e vai aumentando, mas quando aumenta também, aumenta para valer. Especificamente em relação a essa nova economia, a economia de plataforma, a UNCTAD, que é um órgão da ONU, faz uma estimativa, no mínimo, vocês vejam, um salto que deve dar em um espaço de tempo muito curto no mundo, que são esses Uber, Cabify, Airbnb, por aí vai, da vida. Mas aí é que está. Vamos diferenciar. Eu perguntei para vocês que já tinha feito compra pela internet, depois eu perguntei quem já tinha usado o Uber. São coisas distintas. Tá? Comprar pela internet, então você entrar no site e comprar do Ponto Frio uma geladeira, isso aí ainda é aquele velho mercado. Você está comprando, você só não está indo na loja, mas é aquela velha coisa de um mercado, é uma empresa oferecendo serviço para um consumidor. As figuras do consumidor e do fornecedor estão muito claras. Então, se eu entro no site do Ponto Frio e compro, eu sou consumidor claramente, e a Ponto Frio é um fornecedor, e claramente se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor, ninguém discute isso. Embora haja quem diga que as regras precisam ser customizadas, porque essa realidade ela coloca a situação de vulnerabilidade num outro perfil. Mas, no final das contas, é tudo comércio tradicional, só que agora pelo meio virtual, mas Então, a gente ainda tem aquilo que se convencionou chamar atividade B2C, quer dizer, de um fornecedor para um consumidor. Tá? Essa coisa de você entrar na internet e comprar ainda é a boa e velha relação de consumo. Entretanto, gente, desde que surgiu, a gente começou com o mercado, quando o Código de Defesa do Consumidor surgiu, o máximo da modernidade que você tinha era a venda pelo telefone, que sequer era telefone celular, né? Era telefone fixo. E aí a gente foi mudando a forma de consumo e passou a comprar pela internet. Então, hoje você compra passagens aéreas, todo mundo compra passagem aérea pela internet. Né? Tá clara a minha situação de consumidora e a Latam, a Azul, a Gol como fornecedora? Está clara, ninguém tem dúvida disso. Né? Agora, num cenário, num passado recentíssimo nosso, a gente foi assistindo uma série de mudanças de realidade social que foram impactando e foram criando novos fenômenos. Então, você tem, primeiro, os smartphones, os tablets, quer dizer, aparelhos móveis de fácil de carregar facilmente e tal, se popularizaram absurdamente. Né? Você tem um desenvolvimento, e isso é essencial, gente, esses métodos de localização geográfica, que a Uber faz uso, o Airbnb, todos fazem. Esse desenvolvimento disso impactou muitíssimo também o mercado. Você tem um acesso crescente da população à internet, você tem o desenvolvimento de aplicativos e, por fim, você tem todo dia surgindo uma empresa nova, são startups de jovens e vão criando mil propostas de alternativas de consumo. E tudo isso acabou gerando uma nova forma de consumo, que é consumo. Só que agora já não é mais B2C, quer dizer, já não tem mais um consumidor versus um fornecedor. Você pode ter, há quem diga que tem um consumidor versus um consumidor, ou um par versus um par, porque se eu vim para cá de Uber. Se eu vim no Uber, eu vim com uma pessoa que eu teria um pouco de dificuldade de enquadrá-la como fornecedor tradicional. Eu estou me referindo exclusivamente ao motorista. Assim como no Airbnb, como é que eu faço? Porque eu, Amanda, posso alugar
e a Airbnb um quarto lá da minha casa que está sobrando e eu estou precisando fazer dinheiro. Ou a minha casa de campo. Eu, Amanda, sou fornecedora, eu faço isso eventualmente, é só quando eu estou precisando de um dinheirinho. Como é que ficaria o enquadramento disso? Essa nova economia, essa é a chamada economia compartilhada, colaborativa, P2P, o que quer que vocês chamem, mas essa é diferente daquela outra, é diferente da compra do ponto frio. Vocês conseguem notar a diferença clara entre aquela relação que havia bilateral, consumidor versus fornecedor, no primeiro exemplo, e o que está acontecendo agora. Agora você tem duas pessoas unidas por uma plataforma, né? E quem são esses sujeitos de direito? Essa é essa nova economia. E essa nova economia, gente, eu prefiro chamar de economia de plataforma, porque em todos os exemplos você tem uma plataforma. Mas o nome que se popularizou é economia compartilhada. Só que esse nome é muito debatido, tem muita discussão a esse respeito, porque há pessoas que fazem crítica porque entendem que há uma carga ideológica aí. Que, na verdade, de compartilhamento não teria muita coisa, é business como qualquer outro, e que, quando você chama de economia compartilhada, você dá uma ideia de bondade, assim, de fraternidade, solidariedade, que, na verdade, não corresponde exatamente ao fato de que se trata de economia. Há quem diga isso. Por isso critica a terminologia compartilhada, colaborativa. P2P é utilizado pela OCDE, que é um organismo internacional, dizendo o seguinte, é par para par. Mas aí também tem gente que critica. Eu, particularmente, Amanda, chamo de economia de plataforma, porque de todo jeito vai ter que ter uma plataforma. E esse nome me parece mais neutro, com menos carga ideológica. Quais são as características dessa economia de plataforma ou dessa economia compartilhada? Você tem uma plataforma digital conectando pessoas. Você tem uma das pessoas conectadas, precisamente aquela que detém o bem ou a força de trabalho, não necessariamente constitui um profissional. Tem algumas pessoas que chamam de vendedor amador. É o motorista do Uber, é o locatário, o dono do imóvel que está lá no Airbnb. Você tem o fato de que essa nova economia não restringe sua atuação a nenhum mercado específico, podendo se manifestar em tese em qualquer mercado. Você tem aplicativos hoje de empréstimo de dinheiro, sem precisar de passar pelo banco. E por aí você vai uma série de alternativas de consumo. O fato de que sua rápida aceitação tem sido capaz de impactar a economia de diversos mercados já consolidados em sua forma tradicional, alguns deles sob forte regulação estatal. Essa nova economia surge espontaneamente, ela dá a volta na regulação, né? Ela sai livre, impactando absurdamente. Você vai ouvir os taxistas, estão todos bravos, dizendo que é absurdo, isso é um absurdo, né? Os hotéis estão bravíssimos com o Airbnb, por aí vai. E aí o que está nos desafiando, como estudiosos do direito do consumidor, é que essa nova economia subverte conceitos jurídicos tradicionais, essencialmente aqueles relacionados aos sujeitos de direito envolvido. Porque se no caso do comércio eletrônico mudou o meio, mas continuava tudo igual, o consumidor de um lado, o fornecedor de outro, será que dá para aplicar direitinho essa mesma concepção nessa nova realidade? Ou seria cruel demais com aquela pessoa que está precisando fazer renda porque está desempregado e pega o seu carro e vai trabalhar com o Uber, você entender como fornecedor, ele está precisando sobreviver num momento de crise do país. E você vai impor a ele a responsabilidade solidária de fornecedor do Código de Defesa do Consumidor, não é pesado demais? Essa é a dúvida. Porque você tem consumo, isso é indiscutível. Que está havendo consumo, está havendo consumo. Que é uma atividade econômica? Não tem dúvida. Tem uma empresa ali? Tem, com certeza. A Uber não é. A Uber é uma empresa, inclusive, muito valorizada. Você tem business, quer dizer, você tem negócio, está acontecendo um negócio, tem muita movimentação financeira envolvida. Mas tem consumidor estrito sensu. Quer dizer, tem o consumidor do código. Tem fornecedor? Tem trabalhador? Porque tem gente que diz, não, o motorista da Uber ele é um trabalhador, ele poderia reivindicar seus direitos na Justiça do Trabalho com base na CLT.
Tem gente que fala, não, ele é fornecedor, porque ele solidariamente, junto com a Uber, afinal, quem ele é? Ele é trabalhador ou ele é fornecedor? Porque, por outro lado, eu também posso defender a tese de que ele seja consumidor, o motorista, consumidor da Uber. Ele consome a plataforma. Então, afinal, o motorista da Uber é trabalhador, é fornecedor ou é consumidor? Quem ele é? E aí, essas reflexões nos levam às bases de tudo, né? Lendo sobre alguns autores que já escreveram sobre isso, não apenas no Brasil, mas fora também, eles dizem o seguinte, eles dizem, sabe qual é o problema? O problema é que no século passado, a gente construiu toda a teoria do direito com base no antagonismo, um contra o outro. E, de fato, gente, olhem para vocês verem, é tudo assim, é locador, locatário, é consumidor, fornecedor, é autor, réu, é reclamante, reclamado. É antagonismo. Toda a teoria do direito do século passado foi construída com base no antagonismo. Você ter uma pessoa e uma outra pessoa que estão em posições antagônicas no processo, inclusive, na relação material e na relação processual. E aí, o que acontece é que essa nova realidade diz assim, não, mas não é só isso, isso é uma forma simplista de você ver as relações jurídicas. Você pode ter realidades de não antagonismo. No caso, eu, Amanda, e o motorista do Uber que me trouxe até aqui, nós estamos convergindo nos nossos interesses, nós não temos entre nós antagonismo, pelo contrário, nós temos convergência, e quem está linkando, quem está fazendo a ligação das nossas convergências é uma empresa, todo mundo olhando para o mesmo lado, e não olhando um contra o outro. E aí alguns autores de fora, inclusive, falam o seguinte, o problema é que nós construímos uma teoria toda do direito com base no antagonismo, e agora surge uma realidade que põe isso à prova e a gente fica sem saber o que fazer, porque aí você olha para ela e fala assim, mas aí como é que eu faço? Não cabe. Como é que a gente vai ver a questão das partes? Quem são esses sujeitos? O chamado consumidor. Então, pensa a Amanda que entrou lá no Uber. Ele é consumidor, ele é adquirente, ele é um par contratante, essa é a opinião da OCDE, a OCDE me chamaria de par contratante. Mas, veja que curioso, tá, tudo bem. Talvez desses conceitos aí, o que seja mais fácil de encaixar seria eu como consumidor. Mas eu tenho uma diferença como consumidora nesse mercado que eu não tenho nos outros. Eu sou uma consumidora participativa. Sabe por quê? Porque eu sou chamada a avaliar o serviço. E se eu avaliar mal, e se o seguinte avaliar mal, e se o seguinte avaliar mal, ele está fora. Se eu sair agora, se eu fui maltratada agora no carro, saí de lá e lasquei um de estrelinha lá no Uber, e esse cara pega uma outra pessoa e também sente a mesma coisa, e põe um também, e assim vai, a Uber vai chamar ele e falar assim, você está fora. Isso eu não tenho condições de fazer no mercado tradicional. A prova contundente disso, gente, o dado objetivo disso, é que as empresas campeãs de reclamação nos PROCONs do país são as mesmas em qualquer PROCON que você for há 10 anos. E essas empresas foram expurgadas no mercado? Não. Eu, como consumidora, na plataforma, eu consigo, e em todas as prestações de serviço via plataforma, há a necessidade da avaliação, está lá. E a avaliação, ela tem resultados reais. Não é como aquela avaliação que você faz, você sai lá do hotel, coloca lá, estava horrível, estava sujo, estava não sei o que lá, e não dá em nada. No máximo vai sobrar para uma pessoa, mas para o hotel não sobra. Aqui não. Aqui você muda, você expurga do mercado pessoas que estão prestando serviço, motorista. E aí você vai falar assim, você vai tirar do mercado o motorista, mas você não tira a Uber. Ah, não? Um dia desses, eu uso Uber, né? Fidelização. Comecei com Uber, gostei. Aí um dia desses eu estava saindo do escritório e estava indo para a faculdade de Direito. O escritório fica na Espírito Santo, lá com o contorno, a faculdade de Direito na Praça Afonso Arinos. Não é longe. E aí, quando eu pedi no Uber, estava caríssimo o trajeto. Eu falei assim, eu não vou pagar isso não. Aí estava avisando lá, assim, preços mais altos do que o habitual, por causa da oferta estava abaixo da procura, né? Aí eu olhei aquilo e falei assim, eu não vou pagar isso aqui para ir na faculdade de Direito, não, está muito perto, está muito caro para tão perto. Quer saber? Eu sentei, gente,
na salinha lá, na saletinha lá do hall de entrada do prédio. Em 1 minuto e meio, eu baixei o Cabify e chamei o Cabify. 1 minuto e meio. O Cabify chegou lá mais baratinho. Um preço que eu considerava justo. Então, gente, não adianta você pensar assim, a Uber agora é uma monopolista, coisa nenhuma. Nesse mercado, você troca. Qual a facilidade? Que não é a mesma facilidade que você trocaria o banco. Você entrava no Banco do Brasil, que raiva desse Banco do Brasil, eu também vou para o Itaú. Não é assim. Agora, nesse mercado, em 1 minuto e meio, foi o tempo que eu devo ter gastado, deve ter sido 1 minuto e meio para baixar o Cabify. Baixei, chamei e saí. Então, o poder que eu tenho aqui não é o mesmo poder que eu tenho no mercado tradicional. O mercado tradicional eu nunca tive nada nem parecido com isso. Então, dá para eu dizer que a figura é exatamente a mesma? Não dá. O padrão de vulnerabilidade está diferente. Eu não estou dizendo que não é vulnerável, eu estou falando que é diferente. A plataforma que conecta, o que ela faz afinal? Ela só faz ela só faz o encontro ou ela presta atividade fim também? Eu posso dizer que o Airbnb me presta serviços de hospedagem, ou tudo que ele faz é me contactar com quem presta? Não sei. Isso é algo para se discutir. Cabify, ele me presta serviços de deslocamento, de mobilidade urbana, ou ele apenas me linka com alguém que vai fazer isso? Isso é uma coisa para... Esse nível de envolvimento é uma coisa para se debater. Por fim, o vendedor, o ofertante, a pessoa natural ou microempresa, que não tem exigência de profissionalidade, de continuidade e tal, ele pode ser chamado fornecedor, quer dizer, um motorista. Ele é fornecedor? Ele é vendedor? Quem ele é? Porque, por outro lado, gente, há quem diga que a gente está só vendo o comecinho dessa nova economia, quando ela surgir e se disseminar mesmo, você vai estar abrindo um capítulo novo na história do emprego, da empregabilidade no mundo, porque você vai ter uma economia chamada pós-emprego, que é aquela em que você não necessariamente tem que estar vinculado a alguma empresa com carteira assinada, etc. Você gera renda sem necessariamente estar nos padrões de trabalho tradicionais. Então, há quem diga, eu não estou dizendo que eu concordo, estou só provocando todos vocês com as coisas que eu ando lendo. Há quem diga que nós estamos diante de um novo mercado de trabalho que está surgindo, que gera renda, mas sem as características tradicionais do trabalho, de contratação e etc. Por outro lado, aí a gente também tem que refletir sobre isso, o que essa economia conseguiu em muito pouco tempo e sem regulação, é algo que a gente vem há 30 anos tentando conseguir com base na regulação e não está conseguindo. Vocês viram que a professora Maria acabou de dizer aqui o tanto de insatisfação que nós temos no mercado tradicional. E, no entanto, a gente tem acesso ao consumo. Hoje, pessoas que não tinham condições de andar de táxi, têm condições de andar de Uber. Você tem preços atraentes, uma coisa ligada à outra, inclusive. Então, a gente ficava lá brigando por preço abusivo em determinados mercados, e agora a gente tem preços atraentes. E se ele se torna mais elevado, e eu nem sei se é abusivo, eu estou dizendo que ele é elevado circunstancialmente, veja um exemplo que eu dei do Uber, no meu caso lá, eu imediatamente consigo barganhar preços melhores na palma da mão. Então, você tem preços mais atraentes e você tem baixíssimos índices de reclamação dos consumidores, a ponto de, em diversos países, como na Itália, por exemplo, todas as tentativas que aconteceram, oficiais, de se inviabilizar a prestação de serviços desse tipo, houve ações em que as associações de consumidores, eles espontaneamente se apresentaram como amicus curiae em defesa da empresa. Isso, no caso da Uber, na Itália, aconteceu. A Uber estava sendo acusada de estar agindo à margem do mercado, de forma... Esse mesmo argumento que em todos os casos. E diversas associações de defesa do consumidor pediram seu ingresso no processo a título de amicus curiae em defesa da Uber. Vocês conseguem imaginar isso no mercado tradicional?
Aqui no Brasil, as entidades de defesa do consumidor aqui ingressando no mercado, ingressando num processo para defender a empresa, ao contrário, amicus curiae de empresa, e, no entanto, isso está acontecendo fora do país, nesse cenário. Não é curioso? Eles estão fazendo entregas, na verdade, de bem-estar, que nós não conseguimos nunca obter, mesmo com tanta luta, e mesmo com uma lei, aqui no Brasil, considerada excepcional no mercado tradicional. Não apenas no Brasil, vocês acompanham isso aqui no Brasil, não apenas aqui, isso fora também. Há muita reação oficial de grupos de interesse. Em Nova York, os hotéis ficaram enlouquecidos com o Airbnb. Todo mundo sabe como é caro hospedar-se em Nova York, né? É dificílimo hospedagem em Nova York. Na Europa, nós tivemos, principalmente em relação ao Uber, uma resistência gigante. E aqui no Brasil a mesma coisa. Vocês viram que aconteceu na Câmara dos Deputados em Brasília, aqui nos estados todos, diversos estados proibindo, depois recuam e tudo mais. Por outro lado, há características específicas desse mercado que também podem nos dar indicativos de que, se a gente for algum dia pensar em regulá-los, talvez a regulação seja nessas características particulares e não a regulação que se faz historicamente. Então, você tem, por exemplo, o papel da confiança. A confiança é essencial, vital para a existência dessas plataformas. Então, vocês vejam, entre os consumidores americanos, as pesquisas americanas são mais avançadas, porque lá a economia de plataforma já está mais consolidada do que aqui, né? Então, entre os consumidores americanos familiarizados com a economia colaborativa, 69% informam que não confiará em uma plataforma até que ela seja recomendada por alguém em quem se possa acreditar. Veja, confiança. Segundo, avaliações positivas por consumidores anteriores constituem fator incentivador do consumo por parte de 87% de usuários das plataformas. Aproximadamente 80% dos consumidores mudaram de ideia de consumo após a obtenção de uma informação negativa online. Está vendo a confiança como é? Gente, no mercado tradicional, por outro lado, gente, eles têm dados demais da gente, né? O Uber sabe por onde eu ando, literalmente. Privacidade, né? Eu, um dia desses, peguei o Uber para ir para o aeroporto e finalizei e tal. Daí, a pouco, eu recebi uma propaganda assim, você está no aeroporto, venha fazer não sei o que lá. Eu fiquei, opa, não gostei. Não te dei essa liberdade. Eu só te pedi para me trazer aqui. Eu não quero que você fique, você está no aeroporto, mas que vai. Eu não quero que você fique, eu estou sabendo que você está no aeroporto, eu não quero que você me fale isso. Isso não, eu não te dei essa liberdade, né? Eles estão com informação demais, nossa, né? Eles sabem por onde a gente passa, por onde a gente vai, né? O Airbnb sabe onde a gente se hospeda. E aí, gente, isso é algo para a gente preocupar, né? Por outro lado, assim, da mesma forma, em relação aos meus próprios dados, os dados deles também são algo que preocupam. Porque, veja só, se a gente se pauta nesse mercado com base na confiança, quem produz o dado da confiança? Né? Na seguinte maneira, será que as avaliações refletem exatamente as avaliações dos motoristas? Elas são corretas? Elas refletem exatamente aquilo que se decidiu? Aquilo que, assim, a pessoa que desceu do Uber. Há problemas de duas ordens. Há o risco de manipulação do dado pela Uber e há a fragilidade do sistema de avaliação em si. Porque você pensa o seguinte, se eu sair de um carro Uber feliz da vida, que eu acabei de encontrar com amigos muito queridos, que eu não via há muito tempo, aí o motorista fala assim, você me avalia bem, tá? Eu saio de lá e dou 5 para ele, assim. Eu estou avaliando ele ou eu estou avaliando o meu estado de espírito? Quando você faz uma avaliação muito assim, imediata, você avalia o estado de espírito seu ou você avalia efetivamente o que você está avaliando. Então, os sistemas de avaliação, que a gente vai precisar confiar neles, porque eles são decisivos nisso, eles também são dados muito delicados. E assim como podem ser distorcidos
pela minha própria humanidade, digamos assim, pelas minhas idiosincrasias humanas, ele também pode ser manipulado. Mas aí eu te pergunto, tá, mas se ele é um dado sensível, ele pode ser manipulado, o Estado tem condições de regular o algoritmo? Se a professora Maria acabou de dizer que o Estado não tem condições de regular nem o mercado tradicional, porque tem mais de 30 anos que tem agências reguladoras por aí que até hoje não cumprem bem seus objetivos, vocês conseguem imaginar o Estado regulando bem algoritmo? Nós temos condições de fazer isso? E mecanismos para definição de preços dinâmicos, que são esses, né? O preço está lá, e aí ele aumenta ou abaixa de acordo com a oferta e a procura. E se isso for deturpado? Mas o Estado tem condições de avaliar se está sendo deturpado? E como é que fica a proteção dos dados dos pares, meu e do motorista? Esses, sim, são novos desafios. Então, o que eu queria dizer? Eu falei que falaria rápido, não sei se eu falei. Mas, enfim, o que eu queria trazer de provocação para vocês? A gente está só vendo, gente, o começo de um fenômeno que vai mudar toda a dinâmica de consumo nos próximos anos. A gente está no começo dele. E ele vai crescer, e ele vai impactar, e ele vai nos envolver a todos. Esse é o novo direito do consumidor. O direito do consumidor, dos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, é virtual. Tá? É digital, é eletrônico. O que eu acho que me parece que a gente deva fazer? Quais são as reflexões que me parece que a gente precisa fazer nesse momento? Em primeiro lugar, a gente tem que admitir que a gente tem um desafio pela frente. Segundo lugar, a gente tentar aplicar normas e institutos estranhos à nova ordem das coisas, apenas vai conseguir gerar resultado ineficiente. Se a gente tentar pegar a regulação dos táxis e aplicar no Uber, tudo que você vai conseguir no final das contas é ter táxi perpetuado. Agora, táxi, ele te oferta bem-estar como o Uber tem oferecido? Não. Então, nós não podemos cometer o equívoco de tentar engessar uma nova economia que surge. Negar a existência de uma nova economia não é opção. Essa é uma opção ruim, péssima. Deixar o mercado desregulado ou desregulamentado é uma opção, porque eles surgiram à margem da regulação e estão aí à margem da regulação. Essa é uma opção válida? Eu estava lendo recentemente um artigo, uma entrevista aliás, não era um artigo mesmo, de um diretor do Banco Central, dizendo que, em relação às fintechs, que são a economia de plataforma no setor financeiro, que o Banco Central tomou a decisão, por hora, de apenas assistir de fora, para ver até onde vai. Será que essa é uma opção mesmo? Precisamos pensar. Pode ser? Pode não ser? Impor a nova economia, a regulação tradicional, é uma opção válida? Ou o que, na verdade, a gente está precisando fazer é refletir sobre a regulação tradicional, porque, pelo visto, então, ela tem 30 anos e não amadureceu até hoje. Não está entregando aquilo a que ela veio. E, por fim, gente, o mundo está mudando, o capitalismo também pode estar, e isso pode ser uma boa notícia, depende apenas dos esforços públicos corretos. Nós temos que nos debruçar sobre essa realidade para encontrar soluções apropriadas para elas, para que a gente possa evitar que a gente perca agora uma oportunidade de fazer diferente, que vai, no final das contas, conferir aquele bem-estar que a gente sempre buscou e que ainda nos falta tanto, apesar de termos uma lei tão boa, e ainda nos falta tanto no mercado tradicional, a gente pode estar diante do momento de recomeçar, e recomeçar direito. A gente vai precisar ser preciso na atuação. Se formos atuar, a gente precisa ser preciso na atuação, ou a gente vai perder essa oportunidade. O que eu queria mesmo, então, gente, era só provocá-los. Como eu disse, eu tenho estudado muito isso, não apenas aqui coisas do Brasil, mas também coisas de fora do Brasil. Eu tenho muito mais dúvidas do que respostas. E eu queria provocá-los para que vocês também passem a refletir sobre essas possibilidades. Tá? Agradeço muitíssimo mais uma vez, eu estou em casa, feliz, e agradeço muitíssimo ao meu mestre, professor Adriano Perazzo, que
tantos anos vem nos dando essas oportunidades de encontros tão felizes. Muito obrigada, gente.